Salve, salve, senhoras e senhores, estamos no ar ao vivo, eu e meu amigo Márcio Grings, para a gente comentar sobre a discografia do The Doors. Serão muito bem-vindas as pessoas que fizerem comentários, quiserem mostrar uma visão que a gente não tenha, que a gente não abrange aqui na nossa conversa. E o intuito do papo aqui, eu chamei o Márcio, eu não consegui apresentar ele como eu gostaria de apresentá-lo quando eu entrevistei a Lizzy, né? Mas o Márcio, cara, é meu amigo já há muitos anos, algumas décadas, e eu conheci o Márcio num dos melhores lugares que eu poderia conhecer nos anos 90, dentro de uma loja de disco, né, Márcio? Pô, cara, eu me recordo daquele sal que eu conheci lá. Cara apaixonado, um cara que fez uma loucura de vir pro Rio Grande do Sul, né, cara? Pois é, Santa Maria. Por uma paixão, tipo, é o cara que realmente que não tem medo de se movimentar. E o Sal, a prova disso é que o Sal, de alguma forma, já morou em vários lugares, né? Ao contrário dele, eu sou um cara que viajo muito, por exemplo, com os livros, mas não me movimento tanto geograficamente como o Sal. Geograficamente, mas nos livros viaja, na música viaja e viaja bem, viaja bonito e super bem acompanhado, né? Vou começar com uma pergunta básica para você, depois que você responder eu respondo também. Como se travou o teu contato com a banda, assim, a primeira vez? Que você, não a primeira vez que você ouviu e tal, que de repente foi que nem eu, nem sabia que era The Doors, né? Mas a primeira vez de fato que você tomou consciência do que era The Doors, que era Jim Morrison. Você tem mais ou menos essa lembrança? Se eu te disser que eu sei o dia, a hora e o lugar que eu fiz isso, tu acredita? Eu acredito. Com você me dizendo, eu acredito. Olha só, eu tinha 16 anos, 12 de março de 1987. Eu estava na festa de aniversário de um amigo meu chamado Gustavo Toniolo. E nesse dia chegou um grande amigo nosso chamado Tércio Pérez. E o Teco tinha debaixo do braço dele o LP recentemente lançado, que saiu em 1975, que foi The Best of the Doors. Aquele branco? Branco, clássico, que foi lançado só em 85. Maravilhoso. Lembrando que no Brasil, os discos do Doors, eles não tiveram uma publicação simultânea, muito atrasados, os primeiros álbuns não tinham sido lançados, então o Doors não era uma banda popular, como, por exemplo, Led Zeppelin, Deep Purple, tantas outras bandas dos anos 1960 e 70. Então, eu me lembro que o Teco chegou com esse álbum no dia 12 de março de 1987, eu tinha 16 anos, e ele botou para tocar nessa festa, ele acabou com a festa. Eu saí de lá completamente alucinado com o The Doors. Nossa, que maravilha. Que furacão é esse? Quem é esse cara? Aquela capa leonina do Jim Morrison. E aí, total. Todo mundo meio que se sentiu, pô, mas quem é esse cara? Onde é que caiu isso? Né? De que planeta ele é? Como se fosse uma joia perdida dos anos 60. Né? Verdade. Então, para mim foi avassalador. Na verdade, pouco tempo depois eu comprei a biografia, que saiu também dos anos 80, eu comprei para um editor de Portugal lá, que é Daqui Ninguém Sai Vivo, né? Jerry Sugarman. E aí comecei a comprar os discos do Doors, coisa e tal. Comprei o próprio álbum esse que me enlouqueceu. E, bom, é uma sequência de outras coisas que nós vamos falar agora, né? Mas realmente ali foi meu início. Tu tem essa capa e eu tenho outra aqui, ó. Daqui Ninguém Sai Vivo. Eu tenho essa aí também. Eu gosto de me prosear com meus livros. Foi a primeira versão que eu comprei. A capa é diferente, ó. Maravilhoso, né? Mas, Da editora Síria Alvim. Síria Alvim. Cara, o meu primeiro... Como ele conheceu? Então, a reação foi mais ou menos muito parecida com a sua, avassaladora, né? Quando eu tomei contato do que era The Doors e quem era o Jim Morrison, eu fiquei estupefato. Só que foi um pouquinho mais tarde, foi com o filme do Oliver Stone. Eu já conhecia algumas canções do Doors, mas aquela coisa de ouvir e não associar muito ao grupo, como você falou, eles não eram tão pop aqui no Brasil até a década de 80, até o filme do The Doors, né? Como eram Led Zeppelin, um Pink Floyd, né? um Rolling Stones, então, e tal.
Conhecia Light My Fire, conhecia trechos de The End, eu não tinha noção dela toda. Conhecia Break On Through, acho, no máximo isso. No filme do Oliver Stone que eu assisti, acho que é de 91, se eu não me engano, 92. Cara, 91, né? Eu não consegui levantar para ir embora da sala de cinema. Eu fiquei completamente chapado assim no filme, no visual, nas músicas, no Val Kilmer interpretando o Jim Morrison, né? Tanto que eu voltei mais 2 vezes ao cinema para assistir, e foi o filme que eu mais assisti na minha vida. A última vez que eu parei de contar, eu tinha assistido 47 vezes. De verdade, de verdade. Eu fiz com o Hair. Sim. E assim, mas aí... olha só. Fala. Aqui em Santa Maria, o The Doors, o filme, ele foi lançado, eu me lembro como se teve uma premiere. Aí tinha um apresentador, tinha toda uma climática, o cinema parecia realmente... A audiência parecia que estava aqui num show de rock and roll naquela época. O tamanho foi som que causou. Eu levei meu irmão na época que tinha... eu tinha 21 anos, 20 anos, meu irmão tinha 15 anos quando viu. Para ele foi um estrago danado. Ele conheceu, apesar de já ouvir, mas ele conheceu, foi apresentado. Sim, assim como muita gente, né? Na verdade, o filme do Oliver Stone, ele acabou, por mais que ele também apresentasse uma versão turbinada do Jim Morrison e hollywoodiana, vamos dizer assim. Veja bem, quem fala é alguém que gosta muito do Oliver Stone e gosta do filme. Mas eu acho e o Oliver Stone é um fã também, né, da banda. Mas é a visão do diretor, Eu entendo perfeitamente o que você quer dizer. Mas assim, muita gente tomou... Sabe uma coisa agora que você me falou, que levou seu irmão e tal, coisa de garoto, né? Eu tinha 20 anos em 91, e algumas pessoas cantavam as canções do filme na sala de cinema eu ficava com inveja das pessoas. Eu falei, como vocês já conhecem isso e eu não? Como consegue? Eu lembro daquela cena que ele ajoelha na areia da praia e canta Moonlight Drive pro Rei Manzarek. Tinha um pessoal atrás de mim cantando. Eu falei, não pode, vocês não podem conhecer isso, e eu até hoje não ter tido contato com essas pérolas, né? Mas ali foi paixão. Aí eu consegui emprestado da irmã do Beto, um grande amigo meu lá de Copacabana, com a Cláudia, essa coletânea que você falou. Fiquei uma semana com essa coletânea lá em casa, gravei uma fitinha pra mim e eu via direto. Aí, no mesmo ano, eu comprei o Morrison Hotel, foi o meu primeiro CD deles. Aí ali não parou. Aí eu comecei a comprar os livros, me interessar mais pela história do The Doors. Comprei os livros do Jim Morrison, né? Que o Lorde e as Novas Criaturas, e uma oração americana e tal. E assim, o meu universo naquela época, eu imitava a imitação, né? Porque eu não tinha muita referência do Jim Morrison, eu imitava o Val Kilmer interpretando o Jim Morrison. Tipo, eu era cabeludo, eu tinha cabelo, eu era cabeludo. Você também me mostrou uma foto que era a cara do Jim Morrison. Eu costumo dizer que quando eu tinha 16 anos eu parecia eu era um misto de Jim Morrison e Val Kilmer. Agora eu pareço o Ed Harris, né, cara? Ação degradante. Acontece aqui, ó. Não adianta. Isso chega pra todo mundo. E aí eu comecei a ler e começar a comprar discografia e tal. E eu imitava o Val Kilmer imitando o Jim Morrison, cabelo, jogava, e aquele andar meio trôpego e tal. Já tem uma galera chegando aqui, eu quero dar um abraço aqui pro Maurão. Mauro Pinheiro é um amigão meu da época do portal Beatles Brasil, cara. Ele manja de música pra caramba, tem um canal dele que é muito legal. Procurem aí no YouTube o canal do Mauro Pinheiro. O Valdir também conheci há pouco, depois do filme do Oliver Stone, fiquei fissurado e saí buscando tudo. Choro horrores assistindo o filme. O Valdir Maciel, camarada meu lá de Cascadura, sangue bom. Grande Valdir, grande Mauro. E o Mauro tá dizendo aqui, Márcio, eu tive a mesma sensação quando vi o filme, saí do cinema em êxtase. Hoje não consigo ver o filme. Acho caricato e não gosto. Embora eu tenha o filme também, eu tenho o DVD e tal, nunca mais eu assisti. Eu assisto os documentários com a banda, né? Seleção de clipes e tudo. E concordo um pouco com o Mauro ali. E aí depois da coletânea, do filme e tal, você começou a comprar livro, comprar disco, como é que foi isso? Na verdade ali foi o ano, eu te falei, foi em 87, março de 87. Eu comprei, eu acredito que foi
meses depois eu acabei comprando The Best of the Doors, que, convenhamos, é uma bela apresentação do trabalho da banda. É uma coletânea maravilhosa. Maravilhosa, dupla e tal. É. Eu me lembro que antes de comprar aquele disco que eu ouvi na festa, ele circulou lá por casa, eu fiz uma fitinha cassete dele, é óbvio, né? E realmente aquilo ali foi o meu, vamos dizer assim, o início da trilha. Os álbuns na época eram muito caros. Eu me lembro que logo depois também, com o lance do Best of the Doors, o Morrison Hotel foi relançado. Foi relançado o Morrison Hotel, e eu acho que talvez esse seja o álbum mais vendido dos Doors no Brasil, né? Acredito. Até pela iconografia, por ser um álbum que tinha, por exemplo, Roadhouse Blues, uma das músicas mais conhecidas dele. Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês que eu tenho aqui, ó. American Prayer, fitinha cassete. Porra. Cassete, ó. Isso aqui eu importei nos anos 90, quando eu não conseguia comprar de jeito nenhum. Eu ouvia falar disso e não conseguia. Para vocês entenderem o quanto era difícil conseguir, por exemplo, Doors naquela época. Hoje em dia qualquer um consegue ouvir esse álbum na internet. Sim. Canais de streaming. Isso aqui foi em 94, só que eu comprei. 94. Eu não consegui de nenhum outro formato. Comprei em cassete, cara. O CD chegou a sair no final dos anos 90. Eu comprei em CD. A minha discografia do Doors eu não trouxe aqui para mostrar porque está num outro apartamento, com todos os meus outros CDs. Mas eu só tenho a discografia deles em CD. Eu não tenho em vinil. Você tem vinil deles, né? Eu tenho misturado. Eu tenho metade em vinil e metade em CD. Mas talvez porque na realidade eu consegui realmente o acesso na época mais fácil e mais barato eram os CDs, né? Era CD, mas tipo assim... Pegou aquela febre do filme, por exemplo, dos anos 90, tudo acabou saindo em CD, né? Mas mesmo com o filme, tudo, eu lembro que não era fácil achar determinados títulos da discografia. Tanto é que eu pedia para pai de amigo meu que ia viajar para o exterior e tal, que trouxesse. Foi assim com o Waiting for the Sun e com o Soft Parade. Eles viajavam a trabalho e tal, e eu pedia para trazer para mim. O Patrick entrou aqui. Porra, Patrick, obrigado. Assistir o Sal no domingo é melhor que assistir o Silvio Santos. Ó, tá vendo? Tô ficando bom nisso. Espero chegar com a metade da grana dele. Já tá bom. Mas eu trouxe uns livrinhos aqui pra gente ver, aqueles que a gente mostrou, né? O Daqui Ninguém Sai Vivo foi o que eu trouxe, que é essa biografia da qual o filme foi baseado, né? O filme do Oliver Stone tirou muita coisa daqui, né, que é do Jerry Hopkins e Daniel Sugman. O Danny, ele começou a trabalhar respondendo carta de fã nos estúdios da Elektra. Então assim, ele acompanhou a banda bem de pertinho ali no final dos anos 60, depois se tornou jornalista, e o Jim Morrison incentivava muito ele a escrever, já na época, que gostava do estilo de escrita dele. Eu tenho daí a versão mais anterior, tem uma mais nova agora, né? Mas tem uma versão que saiu ali na década passada, de 2010, que é bem legal também. Está tendo uma versão agora pela Belas Letras, que é uma editora aqui de Caxias do Sul. Aí eu tenho os livros da Círio Alvim também, que ele escreveu, que é Os Mestres e as Criaturas Novas, né? Ó, da Círio Alvim. Também comprei na época lá em 91, 92. Cara, e eram leituras obrigatórias, eu lia direto e tal. Esse aqui são os últimos escritos do Jim Morrison. Foi compilado e depois lançado num livro. Eu gosto muito da diagramação da Círio Alvim, o projeto gráfico deles, acho muito bonito. Aí esse aqui é uma oração americana, né, o American Prayer, também da Círio Alvim. Eu liguei o ventilador aqui, eu tô ficando todo descabelado. Ó, também é muito legal, para quem quiser eu recomendo. Teve um que saiu da Martin Claret aqui no Brasil, que é uma compilação de coisas ali. É simplesinho, mas é de coração. Deu pra ter uma ideia também, na falta de muito material, né? Nos anos, a gente está falando de uma era pré-internet, né, Márcio? Sim. E toda a informação era muito preciosa. Os livros traziam informações que não haviam em outros lugares. Total. Aí quando eu morei na Espanha, eu comprei esses em espanhol, porque eu não leio inglês, mas em espanhol eu consigo ler e tranquilo. Ó, comprei esse aqui que é muito legal, que é da Inês Vega, né? Tem as letras e tem um resumo assim da história, falando dos álbuns e tudo. Não é muito uma biografia, mas cita ali
os anos do Morrison. Esse aqui é o do Hervé Miller, que é um amigo dele francês, que escreveu essa biografia, e rola mais aqueles... Ele fala bastante dos últimos dias do Jim ali em Paris e tudo, é bem interessante a leitura. Esse aqui também eu comprei lá na Espanha, e esse aqui eu teria que reler, cara, que faz tempo, mas é uma biografia também, é muito bom. Esse aqui é mais recente e fala os últimos dias do Jim Morrison. Fala justamente o período que ele saiu ali da banda, quando ele estava respondendo aqueles processos criminais ali por exibição, né, e tal. E pegaram ele para bode expiatório, né? Depois a gente comenta isso. Aquele incidente em Miami, New Haven. E fala aí da viagem que ele fez para a África, dos dias dele em Paris e tudo, até o desaparecimento dele. Tem esse aqui também, que é uma outra biografia. Comprei aqui no Brasil. É muito bacana. Não estou me exibindo, galera, só estou mostrando a título de curiosidade. Isso aqui eu comprei lá na Espanha na época, em 94. É uma... Tá meio velhinho. São 4 CDs com o show do Matrix Club. São os tapes. É um pirata caprichado. Não era da gravadora, não era da Elektra e tal. Mas é um piratão daqueles que vale a pena, sabe? Tem, ó... É todo ilustrado, contando a história e tudo. É muito legal. Fiquei muito feliz na época que eu comprei. Depois foi relançado, remasterizado pela Elektra e tal. Esse box aqui você deve conhecer, né, Márcio? Foi um box set. Eu comprei ali naquela loja que tinha numa galeria, que saía na Venâncio, sabe? Tinha uma loja de disco ali. Robson. Não, na Bob você trabalhava, era a que tinha dentro da galeria. A que tu trabalhava era do lado do... Se foi na Galeria Chami, era a Som Brasil. Se foi na Galeria do Comércio, era a Bob. Comprei lá, ó. E aí depois tem mais umas revistas ali, mas chega, tá bom. Vamos dar uma olhada aqui nos comentários. Aqui. Fala, mostra, claro. Aí, garoto, Rambo e Jim Morrison. Esse eu já vi e não li. É legal? Vale a pena a leitura? É interessantíssimo porque, na verdade, ele se baseia no conteúdo intelectual das letras de ambos, né? Na verdade, nas termos do Rambo e nas letras do Doors, e o quanto o Rambo influenciou total a escrever do Jim Morrison. O Jim se inspirava muito assim, na história até de vida do Rambo. Ele dizia que... Tanto é que alguns acreditam que ele não morreu, porque o Rambo, né, morreu jovem quando foi para a África e tal. Ele falou que iria desaparecer também, ser só escritor. E o Rambo escreveu tudo que ele tinha para escrever, ainda era um menino, né, muito, muito novo, muito cedo. Também tem 2 presentes que eu ganhei porque eu primo muito. Ó. Esse é um cartão postal da rua em Paris, onde o Morrison foi encontrado morto, né? Nossa, olha aí. Eu ganhei do meu amigo José Alfredo, que tu conhece. Ele foi a Paris, sim. Aqui. Grande Zé. Se tivesse... Classismo, outro cartão postal classista. Esse aqui veio de Londres. Bonito esse, hein? É, bacana. Meio Andy Warhol, assim, né? É, total. Pop art ali. Enfim. Não tem mais nada aí? Cara, na verdade, o que eu tenho mais são revistas antigas, recortes, eu guardo aqui dentro dos meus discos, né? Eu não sei hoje para conversar com vocês aí. Sim, eu não separei os DVDs, foi uma pena, mas eu tenho um monte de DVD, depois a gente faz um vídeo mostrando os nossos mimos. O Mauro tá dizendo aqui, ó, que ele acha o American Prey o melhor álbum póstumo que existe. Cara, eu assino embaixo. A banda captou todo o clima das poesias, se não soubesse da história, diria que o Morrison estava lá. Ele acha o álbum perfeito. Eu acho que o American Prayer tem uma sacada de edição sensacional, realmente. Sensacional. De pegar aquele espírito das músicas do Doors, que eles não conseguiram fazer naqueles discos posteriores, após a morte do Morrison, né, que foi realmente um grande equívoco, que não tinha como reprisar aquela química da banda sem o Morrison. Não tinha. E eu acho que o American Prayer, no meu ponto de vista, além de ser um disco que paga tributo realmente ao teor poético daquilo que o Morrison fazia, porque realmente ele era um poeta, né? Ele gostava de ser visto como poeta, e esse disco certamente, vamos dizer assim, que é um dos o maior representante do legado poético do Morrison como letrista de rock and roll. Né? Total, ele fazia aquilo que você falou, né? Ele queria ser reconhecido como poeta e não como um líder de uma banda de rock.
O Mauro tem eu tenho também a Bis letras traduzidas da época do filme. Eu tenho também, mas tá no outro apartamento. E o Patrick tá perguntando qual o ano de maior sucesso da banda. Cara, eu acho que foi os 2 primeiros anos ali, 67, 68, foi o ano que eles mais bombaram e tudo. Foi o ano que eles, de alguma forma, também foram uma espécie de... foi uma banda realmente de muito sucesso, tanto em shows, em vendagem de álbuns, uma das grandes promessas do rock naquele período, né? E depois, sim. Aí veio o lance da contestação do Jim Morrison entrar naquela coisa de ser um astro, de não saber lidar um pouco com isso, né? De se representar assim mesmo no palco, enfim. Era muito novidade, o som deles era novo, né? Aquele teclado do Manzarek era muito novo, a proposta era muito diferente. E foi numa época. Uma banda assim baixa. E foi uma época que cabia aquilo, né? Porra, lembrar que em 67 os Beatles estavam lançando Sgt. Peppers, né? Era o momento da efervescência ali da contracultura, do movimento hippie, enfim, né? E entre 1966 e 1968, vale lembrar que aquela onda psicodélica que tomou conta dos Estados Unidos, né, que acabou influenciando as bandas inglesas também, quase todo mundo entrou nessa onda, né? E os Doors eles surgem exatamente nesse momento, em que o rock está voltado para esse tipo de som, né? Então eles foram uma banda perfeita naquele momento. E traz um combo bacana, né, cara? A música, a história, a literatura, o The Doors, né? Vamos então começar aqui, Márcio, já que o vídeo, a proposta era a discografia contada, para o pessoal não ficar chateado comigo, achando que eu estou enrolando muito. Eu gosto de enrolar às vezes. Ó, vamos ali, ó, o primeirão. A gente está vendo aqui a capa, uma bela capa. Acredito que os 3 ali devem ter ficado um pouco putos de estourarem a foto do rosto do Jim Morrison na capa, né? O cara era bonito, a gente... o cara era bonito, não tem jeito, e a gravadora valorizou demais isso, botando Jim Morrison ali gigante na capa. Uma foto bacana, eu gosto muito desse disco. E pra mim, Márcio, ele é um dos melhores primeiros álbuns de banda já lançado. O que você tem pra me dizer desse álbum, e depois a gente passa pelas faixas? Ele tem um lado A, por exemplo, avassalador, né, cara? Avassalador. Pensar assim, por exemplo, e tu falou em os melhores álbuns de abertura de uma banda, mas cara, essa faixa de abertura é um pé na porta total, né, cara? Tanto poeticamente como com canção, né? E aí, essa coisa de trazer um pouco a batida da bossa nova e de repente vir um rock and roll, e aquela voz de tenor do Morrison, tudo funciona, e com uma letra incomum naquele período, né? Então, era realmente, a dramaticidade do Doors, ela pode ser sintetizada em Break On Through, né? As letras eram uma coisa muito diferenciada, porque eram realmente destacadas, assim, diferenciadas como poesia mesmo. Lembrando que o álbum de estreia da banda foi gravado em 4 canais apenas, né? Foi lançado em janeiro de 67 e incluía as principais canções que o Doors já fazia de apresentação ali no circuito de Los Angeles, né? No Whisky a Go-Go, naquela casa anterior que agora não recordo o nome. Era as músicas que eles já estavam, tipo assim, como se diz no jargão, na ponta dos cascos, que fala, né? Já estava... Sabiam tudo. Montado, na verdade, né? O disco é o repertório do show, né? E aí nós falamos antes em Rimbaud, né? The Crystal Ship, pra mim sempre vai lembrar o Barco Embriagado, aquele poema do Rimbaud, né? Do Rimbaud, então, tem várias, poeticamente, dá pra perceber que o Morrison estava num momento muito inspirado, né? Muito inspirado, assim, porque as letras elas não soam de um principiante, pelo contrário, um cara com muita confiança naquilo que está escrevendo, né? Uma coisa que eu tenho pra mim, Márcio, das histórias, né, que a gente acompanha e tudo, o Morrison às vezes ficava um pouco, não sei se chateado seria a palavra certa, mas por ele não ser reconhecido pelas letras dele. Eu te digo isso por um motivo. Break On Through foi o primeiro single, né, desse álbum. Não aconteceu de cara. O segundo foi Light My Fire, que não é do Morrison, né, é do Krieger. E estourou. Foi o que botou isso de repente para um cara que é super preocupado ali com a história, com o que a banda tá passando, a mensagem do grupo, as letras dele, ele era o principal letrista. De repente não dá, porra, que merda. Não foi minha música que estourou e tal, foi Light My Fire. O que você acha disso? Eu acho que é comum, né?
existem grandes álbuns em que, por exemplo, não é a melhor música que toca no rádio, por exemplo. Eu acho que dá para pensar. A versão, se não me engano, por exemplo, de Light My Fire que rolou, uma versão editada para rádio, menor, né? Sem o solo, tinha uma versão single, né? Então, tu vê, os caras realmente eles assassinaram a versão original e isso tá pro rádio, né, cara? Só muito depois começou a ser tocada essa versão, a versão integral, né? Aquele longo solo do Man's Right. Mas eu destaco outras músicas nesse dia. Tem algumas coisas que mostram já, apontavam já para aquilo que o Doors, pro som do Doors. Por exemplo, temos os blues de Willie Dixon, Backdoor Man, por exemplo. Porra, maravilhoso. Bluseira. E, inclusive, é muito associado ao Doors, e é um blues, né, cara? E é um blues. E não é do The Doors, né? Embora seja associado a ele, como você falou. Assim como o Alabama Song, que é do Bertolt Brecht, do Kurt Weill, né, cara? Que eu acho que é aquela coisa que eu acho que... Da época da Primeira Guerra. Sim, combina muito com o Doors, porque, na verdade, traz aquela dramaticidade do clima soturno do Doors, o lance teatral do Morrison, tudo isso combina. O arranjo combina com o Jim Morrison. Né? O arranjo de teclado que o Ray fez, né, lembrando aquelas músicas da época mesmo, de teatro, uma música de rock and roll, de cabaré, E é perfeita, era uma das mais pedidas nos shows da banda, né? Crystal Ship eu acho uma balada belíssima, assim, eu acho de uma candura, vamos dizer assim, muito, muito, muito massa. Eu adoro Crystal Ship. Eu acho que o Morrison canta como um crooner, não como... Ele tem uma interpretação... Sabemos, para quem leu as biografias, que ele era muito fã da voz do Sinatra, né? Do Sinatra, isso que eu ia falar. Umas músicas adiante, eu acho que ele... Cara, eu consigo imaginar o Frank Sinatra cantando. Uma pena que ninguém deu esse gancho para ele, porque eu acho muito Morrison cantar como Sinatra. Mas enfim, são músicas que vamos falar depois. Eu acho que nessa música, em Crystal Ship, tem um pouco dessa coisa da interpretação antiga, né? Eu consigo ver o Sinatra. Eu consigo ver o Sinatra cantando essa, bem lembrado. E ele era muito fã do Sinatra, né? Como crooner e tal, ele dava uma impostada na voz. 20th Century Fox é uma música ok, é uma gíria da época, né? Pra garota bonita e tal, né? Tipo gatinha pra gente, assim, e eles falavam que a garota era uma raposa do século XX. Veja bem, nós vamos avançar nos álbuns. As faixas 4 do lado A, de todos os álbuns do Doors, até um ponto, elas são todas medianas. É a canção mais fraquinha do álbum. Pra mim também. Pra mim também é. Alabama Song, a gente falou, é maravilhosa. Light My Fire, não precisa dizer, é um clássico. Né? Desde a abertura, né? Como a letra do Robbie Krieger tentando emular o Jim Morrison, isso eu acho muito engraçado, né? Tipo, no filme tem uma cena que ele fala, né? O Jim Morrison, pira funerária? Alguém pergunta pro Robbie que pira funerária pra competir com você, vai competir com as suas letras e tal. E tinha um pouco disso, né? Dele tentar emular o jeito do Jim Morrison escrever. Mas Light My Fire é um clássico. Eu acho que quem não conhece The Doors conhece Light My Fire. Principalmente que teve uma versão do José Feliciano muito famosa também. Eu ia dizer que aqui no Brasil, certamente, a versão do José Feliciano foi conhecida muito mais, primeiramente, muito mais força que a própria versão do Doors, que teve todo esse revival nos anos 1980. A partir do American Prayer, por exemplo, o mundo viveu um revival The Doors, né? Nós vamos analisar. Por exemplo, vou falar de algumas coisas dos anos 80, o próprio lançamento do álbum em 85, o próprio lançamento da música dos Garotos Perdidos, a música com Echo Bunnyman cantando People Strange. People Strange. Então, tipo, de alguma forma os Doors foram revitalizados nos anos 80, né? E aí, falando de Brasil, por exemplo, como eu digo, dos anos 70, dos anos 60, pouca gente acompanhou o Doors, a pessoa tinha que ter muita informação vinda lá de fora, já ter uma vivência lá no exterior para poder curtir e gostar do The Doors. Backdoor Man, como você falou, um blusão do Howlin' Wolf, né? É do Willie Dixon, mas a versão famosa do Howlin' Wolf. O compositor Willie Dixon, isso. I Look At You, acho mediano também, no mesmo molde de 20th Century Fox. Eu tô falando aqui de uma das bandas que eu mais gosto da minha vida, então assim, pra mim The Doors não tem nada ruim. Quando eu falar mediana, assim, é porque ela ainda é bacana e eu ouço, mas assim, comparada às outras, né?
Mas tal, vamos lá de novo. Eu olhando o primeiro e o segundo álbum do Doors, por exemplo, são bons álbuns. Uh, os lados A são praticamente perfeitos, exceto uma faixa. Também, na minha opinião, aqui, ó, olhando, pensando de uma forma analítica, assim. E os lados B são mais fracos, mas os lados B, geralmente, eles acabam com uma música avassaladora e abrem muito bem. Olha, esse lado B, ele abre de uma forma sensacional e fecha de uma forma avassaladora, né, cara? Com a minha música... com a minha música preferida do The Doors de sempre. Eu acho... Se alguém pedir para eu definir o The Doors numa canção, é The End. Resume tudo. E tem outra coisa, eu falei em Revival desde 78, eu esqueci de uma coisa importantíssima. Apocalipse Now, de Francis Ford Coppola. Essa música apareceu no início do filme e também marca essa revisão histórica, vamos dizer assim, de puxar o Doors como uma banda que foi realmente revolucionária nos anos 60. Com o filme do Coppola, de novo Jim Morrison veio à tona, de novo se falou muito em Doors, e essa música não existiria música mais perfeita para exemplificar aquela cena. Para a abertura do filme, é antológica. E me corrijam alguém aqui nos comentários, ou o Márcio mesmo se eu estiver enganado, mas o Coppola foi colega de classe do Morrison na Universidade da Califórnia de cinema, se eu não me engano. Parece que foi, eu vi alguma coisa, não recordo agora aqui, mas... Se alguém souber... Eles estudaram na mesma universidade, né? Se alguém... Agora eu não fiquei com dúvida, se alguém souber aí, puder comentar, me ajudar a gente. Vamos ver alguém... Vamos encerrar aqui e depois eu vou ler mais alguns comentários. End of the Night é uma balada que eu acho bonita e sensual, assim, eu gosto da levada dela, meio tênue, parece uma coisa meio nevoada mesmo, né, de fim de noite. Eu gosto de The End of the Night. E Take It Easy Come eu gosto. Não acho ela mediana como 20th Century Fox nem a Look at You. Eu gosto de Take It Easy Come. Eu acho que o Sal, essa complacência do Sal, na verdade, é um refrasaço, né, bicho? Eu escutei essas músicas hoje e sabe quando tu percebe assim, pô, eu não me apaixonei como me apaixonei em outros momentos, né? Na época. Veja bem, não estou dizendo com isso que não sejam boas canções, mas. Sim. Tipo, pegar o lado A, comparar os dois lados. O lado A desse disco é sensacional. Eu tiraria apenas ali realmente 20th Century Fox, que eu acho que é uma canção. Não é tudo isso, né? Nós não falamos de Soul Kit, né? Outra baita canção. Porra. Cara, tem uma versão de Soul Kit que depois eu vou passar do Absolutely Live, que encerra o disco ao vivo, o primeiro disco ao vivo. É maravilhosa. Eu gosto dela aqui, mas aquela versão ao vivo eu acho maravilhosa, a gente vai passar por ela. Claro, mas esquecemos de Soul Kit. Na realidade, assim... O primeiro disco do The Doors, ele é tão bom que é tipo assim, coletânea, parece uma coletânea de tantas músicas boas. Cara, falando em coletânea, eu guardei pra... A gente tava falando de coletânea, que tu tomou contato com Doors em coletânea e tal, bababá. Eu pensei em te fazer uma pergunta e acabei fugindo, lembrei dela agora. Pra mim... Não, responde você primeiro. O Doors é uma banda de coletânea? Boa pergunta. Eu acho que não, porque é difícil, por exemplo, tem algumas canções que não se encaixam em coletâneas, mas que são canções sensacionais. Assim. Por exemplo, se fizesse uma coletânea de blues do Doors, que baita álbum daria, né, por exemplo, vamos lá, mas o Doors não é apresentado apenas por blues, mas eles têm muito blues. Aqui nós estamos falando, por exemplo, Backdoor Man, por exemplo, e a própria Soul Kitchen, que tem também esses traços, né? Então, mas não é só o blues que representa aquilo que foi o Doors, né? Mas eu acho que todos os álbuns têm o seu encantamento. Todos eles. Inclusive, talvez o mais fraco deles, que nós vamos falar daqui a pouco. Sim. Deixa eu só mudar meu microfone aqui, ó. Vocês continuam me ouvindo? Tá me ouvindo, bem? Tá, beleza. Ouvindo bem. Eu mudei meu microfone agora até para você o teu áudio mudou, eu mexi numa configuração aqui. Então a gente acabou de falar agora do primeiro álbum do Doors, que é maravilhoso e tal, só a galera tá comentando aqui, ó. O Mauro manja muito, hein? O Mauro tá me devendo fazer uma parceria aqui para fazer uma live com a gente também, ó. Tem muita banda de 67 que soa datada, os Doors não. Concordo. E respondendo ali a minha opinião, o Doors definitivamente para mim não é uma banda de coletânea. E tem outro detalhe. Sobre o que o Mauro está falando aí que eu achei interessante.
por mais que o som deles realmente esteja ligado a uma estética dos anos 1960, isso é inegável, Total. talvez até mais, por exemplo, pelas características de gravação e pelo teclado do Manzarek, que era muito característico daquele período. Mas, se pegar, por exemplo, as letras do Doors, vamos lá, nós vamos avançar num disco agora que eu ia chegar justamente nisso. São muito atuais as temáticas que o Morrison de alguma forma. E a própria sonoridade, e eu falei também no The End, por exemplo, que 10 anos depois acabou sendo associada ao filme do Coppola. Por mais que fosse, por exemplo, ligada à época do Vietnã, aquela coisa toda. Sim. Mas o The End, para mim, é uma canção que exemplifica muito isso, que ela de alguma forma acabou influenciando o próprio rock dos anos 1980, né? Uhum. Que ele tem Echo the Bunnymen, The Cult, tem influência. The Benches, essas coisas assim, né? Muito, muito, muito. E concordo. House, e vai. Concordo total com o Mauro. A Helena tá dando um salve. A Helena é uma grande apreciadora de música rock and roll, fã de Elvis, de Beatles. Beijo, Helena. O Patrick também tem um canal muito legal sobre Beatles. Me lembra o nome do canal, Patrick, agora eu esqueci. Vintage Brasil, Vintage alguma coisa, Music. Depois o Patrick vai falar que eu repito. Ele fala sobre Beatles, garoto novo de bom gosto. Gosto mais. O Light My Fire seria a canção mais popular da banda? Sim. Né, Márcio? Entre as 5 mais populares, certamente. Podemos colocar o Roadhouse Blues aí também, como uma dessas canções. Break On Through, Love Two Chimes. Mas eu acho que Light My Fire... Aqui no Brasil. Alice Elaine Teixeira. Estava assistindo pelo Memorabilia. Opa! Que bom, isso tem que assistir pelo Memorabilia. A gente botou lá cruzado para isso, né, Márcio? Estava assistindo pelo Memorabilia, prestigiando o Mano Márcio, mas como queria interagir, catei e achei. Mas está passando lá no Memorabilia, né, também? Sim. Segundo o sábio Google, o famoso cineasta Francis Ford Coppola foi colega de curso de Jim Morrison na Faculdade de Cinema. Obrigado, Alice. Eu estava na dúvida. Eu sabia que eu tinha lido alguma coisa há muito tempo atrás sobre isso. Maravilha. Sal, você acha que se as músicas do Doors fossem mais curtas, não ficariam melhores? Por exemplo, Light My Fire, com os 4 minutos já estaria bom? Não. Não, eu acho que eles têm hits potenciais, né? Com a duração padrão ali das FMs, como Touch Me, Love Two Times e tal. Mas eu acho que as músicas suites, como chamam, as músicas grandes e tal, com várias nuances, várias partes e tal, elas são o que são por serem desse tamanho, por serem desse jeito. Sem falar que canções como, por exemplo, The End, Light My Fire, eram os momentos apoteóticos do show, de alguma forma, né? Com toda aquela... toda a dramaticidade, né, teatral do Morrison. Né? When the Music Is Over, que a gente vai falar agora do segundo álbum, né, que eles abriram durante muito tempo. Tem uma relação especial com essa música. Patrick, valeu, obrigado, querido. Sabe como é que a idade a gente não pode confiar. Vintage Music Brasil, galera. Assina lá o canal, siga o Patrick, que ele manda uns vídeos muito legais sobre os Beatles. E o Marcos aqui, influências muito marcantes da Bossa Nova, não acham? Sim, a Bossa Nova marcou a música no mundo ocidental. E o Márcio lembrou bem que a introdução de Break On Through é uma Bossa Nova acelerada. A batida ali é de samba. Né? John Desmond curtia muito Bossa Nova e jazz, tinha essa influência, e inclusive ele traz isso para a música do Doors, para perceber, né? Não, total. Então chegamos no segundão, que é o Strange Days, que eu acho essa capa sensacional, acho muito icônica, né? Foi lançado em outubro de 67 e eu acho tão bom quanto o primeiro, Márcio. E são 2 discos em 67 do Doors, né? Porra, 2 discos desse calibre, né? Eu acho tão bom quanto o primeiro. Concordo. Olha só, por exemplo, Strange Days é uma música que perfeita para aquele momento e também perfeita para o momento de hoje, né? Alguém falou em atualidade, acho que foi o Marcos, não lembro quem falou. Encaixa totalmente para a época que nós vivemos agora, né? Eu acho You Lost a Little Girl uma canção belíssima também. E aí, de novo, aquele Frank Sinatriano do Jim Morrison, né? De impostar a voz, né? You Lost a Little Girl. Total. Siga aí, Sal.
Não, é isso. O disco abre com. A Strange Days tem. Isso que tu estava falando dos dias de hoje, é super atual. O clima dela é bem soturno, né? Eu acho tão bom quanto o primeiro álbum, mas eu acho Strange Days um disco mais escuro, mais dark, mais Totalmente. tenso, mais É denso, gótico. né? Seria um disco gótico nos anos 80, por exemplo, se É, fosse lançado por uma banda como Bauhaus ou total. outras bandas desse gênero, assim. A própria Strange Days tem esse clima soturno, o arranjo e tudo, o que o Manzarek faz com o teclado. E o Lost Little Girl eu acho belíssima, belíssima, belíssima. Love Me Two É um Times, disco. fala, pode falar. Não, Love Me Two Times é uma canção sensacional. Eu vi o Do show Robbie do. Krieger, do Robbie Krieger, não é do Jim, né? Sim, olha só, eu vi o show do The Cult aqui em 2017 no Bar Opinião. Foi em setembro, se não me engano, de 2017. Né? E, bom, o Ian Astbury fez aquele revival com os dois membros do Doors em 2004, né? Que foi isso, né? Foi. Aquele The Doors of 21st Century, uma coisa assim. E aí, cara, no intervalo de uma das músicas, aí, tipo, ele tava muito Jim Morrison nessa noite. Por mais, eu acho que isso é proposital de alguma forma, e eu acho que ele acabou realmente. Ele tem alguma semelhança, né? Tanto na forma de cantar, isso quanto física, né? E aí, no intervalo de uma canção, o guitarrista puxou o riff do Love Two Times como se fosse começar a música, né? Vamos dizer assim, para catalisar essa imagem, né? É uma canção sensacional. É sensacional. O riffzinho ali de abertura, ela é maravilhosa. Na minha última banda que eu tinha ali em Santa Catarina, a Billy Knight, a gente tocava e aquele negócio, quando começava os primeiros acordes, o bar vinha abaixo, cara. Sabe, é os grandes riffs do Krieger, né, na verdade. Do Robbie Krieger. Uhum. Total, adoro. Unhappy Girl eu gosto. Ó, a minha teoria da faixa 4 de novo, é Faixa a mais fraca do lado. Pode crer. Eu digo mais fraca porque o Horse Latitudes, por exemplo, é uma canção para mim que poderia estar no American Prayer, né, cara? Porque é uma poesia, na verdade, né? Com toda aquela dramática. E a banda apenas faz a percussão. Coloca na moldura esse poema, né? Na verdade, não é uma canção, né? E é uma poesia dele de quando, se ele não me engano, ele tinha 13, 14 anos, mais ou menos, que ele resgatou. E a imagem retratada na letra dos cavalos e não sei o que, sendo atirado dos galeões e tal, nossa, é muito forte, é muito pungente. E eles conseguiram dar um arranjo, né? Porque o Jim não canta essa, né? Ele declama, assim. E o arranjo percussivo e tudo que eles criaram ali no estúdio é muito sinistro, é muito maravilhoso. E outra coisa, Sal, a forma desse poema, para mim, ele não lembra um poema do século XX, mas ele lembra ele parece um poema do final do século XIX. Pode ser. Toda aquela escola americana ali de escritores que realmente representativos naquele período ali. Não lembra uma coisa. Esse parece uma coisa antiga. Parece que ele puxou um poema de um poeta realmente esquecido do século XIX e mostrando muito também essa influência literária dele lá, né? Essa bagagem. Nossa, é um poema muito forte mesmo. Eu gosto demais. E Mulholland Drive foi a música que o Jim se mostrou cantor pela primeira vez pro Ray Manzarek, né? Ali nas areias de Venice Beach. Reza a lenda que nas férias escolares, no verão ali, ele encontrou com o Ray Manzarek meditando nas areias de Venice. Começaram a perguntar um pro outro, e aí, o que você tá fazendo? Eu tô morando com fulano de tal, aí eu tô tocando com uma banda. O Ray tinha uma banda com os irmãos, né? E aí o Jim falou, eu tenho escrito umas canções, não sei o quê. Aí o Ray fala, canções? Deixe-me ouvir. Não sei cantar, aquela coisa. Ele, não, canta uma aí. Aí ele ajoelha na areia, tem essa cena muito bem retratada no filme do Oliver Stone. E eu, de relembrar, eu arrepio, assim. Aí ele canta muito. E, na verdade, essa representação do filme é muito baseada na biografia, né? Porque quando eu li a biografia, que tem exatamente essa representação que o Stone, na verdade, ele migrou para a tela, né? Para a tela. E Mulholland Drive, para mim, é a vitória da poesia do rock and roll, cara. Porque também é outra letra que, para mim, soa muito... É pura poesia. É difícil colocar essas imagens que numa canção pop, por exemplo, e o Morrison conseguiu, né? E a letra realmente era maravilhosa e o Ray ficou chapado quando ele narrou, né? Let's swim to the moon, let's climb through the tide, penetrate, even there, the city. Meu inglês é uma merda. Mas ele ficou chapado como tinha que ser. Isso que a gente está falando que na época de que Bob Dylan estava fazendo muito sucesso, você pode falar isso muito bem, que é um puta de um letrista, né? Aí no filme tem até uma brincadeira que ele vai cantar
o rei fala, mas você canta melhor que o Bob Dylan. Você lembra dessa passagem? As pessoas adoram bater no Bob Dylan, porque ela fala que ele canta, né? Cara, eu não consigo... Assim, tem... Mr. Tambourine Man, The Byrds, fez sucesso pra caralho, é maravilhosa, aquela... Cara, mas não tem uma música do Bob Dylan que eu prefiro uma regravação. Eu gosto com o Bob Dylan, sabe? Todas as músicas do Bob Dylan eu prefiro com o Bob Dylan cantando e interpretando. Não tem falando jeito. Em letristas, certamente o Bob Dylan foi o cara que emprestou de alguma forma, tirou o rock daquele lado mais bobinho, vamos dizer, e trouxe a carga, desde o ativismo, a carga política, ou as letras, referências poéticas, por exemplo, pegar um disco como Bring It All Back Home, canções como Gates of Eden, por exemplo. Enfim, Dylan foi... Sem Bob Dylan, talvez Jim Morrison não pudesse fazer o que ele fez, né? E para mim... O Lennon não teria escrito as letras que escreveu depois que conheceu o Bob, né? Bom, certamente que sim, mas olha lá, vamos lá, os grandes letristas do rock, certamente não dá para falar em vitória da poesia no rock and roll sem falar em Bob Dylan. Bom, o cara ganhou um Nobel, né? Leonard Cohen, para mim, é um poeta de mão cheia. Quem não conhece os livros de poesia do Cohen, por favor, procure, são sensacionais. Lou Reed, para mim, é outro cara que é a vitória esse cruzamento entre literatura e rock and roll de uma forma. Ele é um grande cronista, né? Não são poemas, né? Parece que ele faz crônicas e crônicas com músicas, né? E o quarto, Jim Morrison, para mim, coloca esses quatro aí, o rock and roll deve muito a eles, no quesito de conteúdo intelectual de letras, né? Não, concordo, assina embaixo. Não mudaria uma vírgula aí. Você citou realmente os caras, assim. Eu gosto demais, gosto demais. E aquilo que a gente falou, o Bob, a minha mulher fica puta comigo quando eu trato todo mundo na intimidade, eu só falo o primeiro nome. Eu falei, cara, eu sou carioca, cara, no Rio todo mundo é assim. Mas tudo bem. Essa coisa latina. O Bob Dylan fez com que o Lennon parasse de querer fazer letrinha Ela Ama Você, e começou a escrever outras letras, outras canções. Depois da influência de Bob Dylan, a primeira música que o Lennon escreve é uma chamada I'm a Loser. Olha só. I'm a Loser, E You've Got a High Love Away, totalmente também inspirada, né? Influenciada por Dylan. You've Got a High Love Away, que é maravilhosa e tal. Vamos pro lado B, né? Esse disco, embora soturno, tem muitos hits, né? Ali como People Are Strange, que eu acho maravilhosa, do filme que você citou ainda há pouco, Garotos Perdidos, clássico dos anos 80, né, dirigido pelo Joel Schumacher, interpretado pelo ator ali que faz 24 horas, o Kiefer Sutherland. É o Kiefer Sutherland, é verdade. Ele é o vampirão, né? Ele é o vampirão ali que tem... e, porra, do caramba, bicho, que na Caverna dos Vampiros tem o pôster clássico do Jim Morrison, sem camisa, de braços abertos, e a versão do Echo the Bunny. Eu vi isso no cinema, bicho. Eu também. Eu sou velho, falou em velhice aí, ó. Eu vi no cinema. Mas essa outra música que, de alguma forma, também colabora nesse revival, né? Porque, pô, as pessoas foram buscar a versão original, né? Por mais que a versão do Echo seja muito boa, né? E muito próxima da versão do Doors. Muito próximo, muito parecida. My Hives and Sinew, eu gosto. Não acho média, eu gosto bastante. My Hives and Sinew. Tu não gosta. Canção bobinha. Eu gosto. I Can't See Your Face in My Mind. Gosta também. Gosto mais do que My Hives and Sinew. Olha a minha teoria do lado B. Aí nós temos uma grande canção de abertura e uma grande canção de encerramento e duas canções médias. Ok. Pô, olha quanta canção boa tem nesse disco, né? Sim, mas o lado B é muito inferior ao lado A. Sim. Não, eu concordo. Concordo com você, mas é que eu falo, o Doors, eu seja realmente condescendente, porque é a minha banda preferida. Então, assim, até as coisas medianas e fracas eu gosto. Eu consigo gostar, eu gosto da voz do Jim, eu gosto dos arranjos das músicas e tal. E eu gosto. I can't see your face in my mind. Eu gosto desse clima, sabe? Aí tem... Cara, tem muita banda que se gravasse isso ia virar single, né, cara? Mas olha só, como essa canção poderia virar single com outras canções que tem aqui? Não poderia, né? Isso.
E fechamos realmente, como você falou, com um outro petardo ali de 10, quase de 11 minutos, quase 11 minutos, que é When the Music is Over. Que, puta merda, é tão boa quanto The End ali. Eu Cara, gosto então, mais de The End, mas o When the Music is Over, você falou que tinha um envolvimento aí com essa letra, né? cara, 1994 a 1996, eu tive um programa na Rádio Medianeira de Santa Maria chamado Discoteca Básica. Esse programa começava com When the Music is Over, cara. Ele era minha cortina de abertura, onde eu falava sobre eu começava a apresentar o programa com ela, e sempre que eu voltava do comercial, eu voltava com ela. Para mim, uma música é outra obra poética do Morrison, e dentro desse conceito de longas canções, com a jogada teatral, com dramaticidade, como ela está no mesmo naipe de The End, no mesmo naipe de Riders on the Storm, são canções longas e que totalmente dentro daquilo que nós mais curtimos do The Doors, né? Com Manzarek lá na linha de frente, enfim, coisas assim. Nossa, eu acho maravilhosa a letra, o arranjo, a canção, as mudanças dela, né, de condução ali, aquele grito. Uma declaração de amor à música, né? A música. A essa devoção que o Morrison tinha à canção, né? Uma companheira, uma grande amiga. É sua única companheira até o fim, né? E eu gosto daquela parte que ele começa a falar, cancele minhas credenciais da prisão, não sei o quê. Eu não lembro direito a letra agora, assim, mas ela é cheia de. Ela é bem imagética, né? Vamos dizer assim. O grito da borboleta. O grito da borboleta. Casa de detenção. Cancele minhas credenciais para a casa de detenção. Para a casa de detenção. E premonitória, né? O lance do banquete de amigos, né, que o Jim Morrison vivia dizendo isso, né, que ele preferia um banquete com amigos do que uma família gigante, uma família feliz, assim. Ele era muito dos amigos e tal. E aquele grito, né, que ele fala do grito da borboleta, não sei o que lá, estou ouvindo um barulho que vem chegando devagar, silencioso, não sei o que lá, bababá. Daí depois ele explode num grito, né, e volta para a cadência da música, assim como tem também uma levada parecida em The End. Eu acho maravilhosa. Aí, respondendo o Patrick novamente, eu acho que não caberia se a música fosse menor, Patrick. Eu acho que ela tem... Outra coisa, tem imagens fortes, não? Ele fala eu quero ouvir o grito da borboleta, cara. Da borboleta. Eu escrevi um conto em 2004, que está no Rock and Roll, no meu segundo livro, falando sobre isso, né? O nome do conto é O Grito da Borboleta, inspirado nesse tema. Na época da minha faculdade, na época que eu estudava jornalismo, na época da faculdade, a gente foi solicitado numa matéria de redação a criar um blog, né? E o blog que eu batizei de Noite Perto. Baby, no final da letra ali. Adianta, o Doors influencia pra caramba. Cara, e eu queria, antes de passar pro terceiro álbum, destacar a capa, né? Que ela foi fotografada pelo Joel Brodsky, um fotógrafo, né, da época, e descreve um grupo de artistas de rua em Nova York. Ela foi fotografada numa pista residencial ali perto da East 36, enfim, com a Lexington. E os artistas retratados ganharam um cachê de tipo $5. Alguns foi só o táxi que eles pagaram e tal. Aí chamaram ali uns anões, uns gêmeos, mímicos e tudo. Mas eu acho a capa bem icônica. Vamos ver se tem alguns comentários aqui. Ó, o Daniel, ele está fazendo concurso para humorista. Ele está ansioso para ver a influência do sertanejo universitário no mundo moderno. Cara, um abraço para você, Daniel. A Alice dá para ver pela capa sobre o lance a gente estava comentando, né, no início de ser soturno e tudo. O Mauro, uma pergunta para o Márcio. Você tem conhecimento se o Morrison gostava de rock contemporâneo ao Doors? Se sim, qual? Na minha lembrança, ele não se conectava muito, né? Ele gostava do Love, por exemplo. Eu me lembro que era uma banda que era referência para ele, né? Que é uma banda tocava no Isca Gogô e ele tocava na casa em frente e tal.
Então, tipo, o Morrison, na verdade, ele se conectava mais à literatura que ao rock and roll, né? E isso talvez transformou ele num cara diferente, né? Sim. Por mais que ele gostava muito de blues, né? Gostava dos cantores de blues, coisa e tal. Tinha essa influência de Sinatra, que foi uma coisa que ele pegou talvez muito jovem. Ali, que ele, do Elvis. Do Elvis também. Como o Mauro perguntou do Morrison, eu concordo com o Márcio. O resto da banda, não. Já acompanhava, né, como eu falei anteriormente, o Ray Manzarek tinha uma banda já de pop rock que ele tocava com os irmãos. Até o Jim chegou a participar e tal, empunhando um contrabaixo desligado. E o Robbie Krieger e o John Paul Desmond também já eram músicos ali, mas o John principalmente era mais influenciado pelos músicos de jazz, né, Márcio? Sim, totalmente. Era a escola dele, né? E o Krieger, ele estudava outras coisas também, flamenco e tudo, tem uma faixa... Nós vamos falar sobre isso agora. E outra coisa, eu acho que tudo isso, na verdade, toda essa multiplicidade, os 4 vinham de escolas completamente diferentes, né? Isso tudo que acho que deu realmente a questão elemental pro Doors, né? Isso é uma banda a Alice tá mandando um recadinho para você, ó, lê aí. Bom, mas imagina um artista que fica relevante por 60 anos, né, cara? Cantando mal. Alguma coisa errada, né? O Patrick está dizendo que Not For You ele prefere com George Harrison do que com Bob Dylan. Cara, eu amo Harrison, mas eu prefiro com Bob Dylan. As pessoas vão começar a bater em mim por causa do Bob Dylan agora, cara. Vão ter que fazer com Bob Dylan aqui. Eu prefiro com Bob Dylan, cara. Eu conheci com Bob Dylan. Eu tenho muito isso. Não sei se acontece com você, Márcio. A primeiro contato que eu tenho com a gravação, se eu gosto da música, é aquela que fica. Acontece, tipo, em Not For You eu conheci primeiro com Bob Dylan e anos depois que eu fui escutar com Harrison. O tempo não para, tá? Eu vou falar, o nego vai achar que é uma heresia. O tempo não para, tá? Eu escutei a primeira vez num show do Hanoi Hanoi no Circo Voador. Quando o Arnaldo Brandão acabou de tocar, eu fiquei chapado. Eu falei, cara, música muito boa. Música muito boa. No camarim eu fui falar com ele, fui dar os parabéns, eu falei, caraca, que letra massa, não sei o quê. Ele falou, cara, você gostou? Então a gente tocou ela pela primeira vez. Eu fiz com Cazuza e tal. Meses depois, o Cazuza começa a turnê no Canecão, no Tempo Não Para. A turnê, né? O Tempo Não Para. Eu adorei com Cazuza e tudo, mas eu ainda prefiro a versão do Hanoi Hanoi. Engraçado isso, né? Não, mas tu tem uma relação afetiva e esse momento que tu viveu foi histórico, né, bicho? Histórico. Então, isso foi o primeiro contato que eu tive com a música. Sabe, isso induz a tua memória afetiva, né, cara? E certamente tu ouviu uma grande versão naquela noite. Sim, sim. Cara, foi... Eu lembro do circo ficar em silêncio. O Circo Voador ficou em silêncio, assim. Aí no final da música, ele ajoelha no palco, assim, o Arnaldo, né? Aí solando o contrabaixo e tal. Nossa, achei belíssimo. Acho que tem muita gente que não sabe, né? O Tempo Não Para, a letra é do Cazuza e a música é do Arnaldo Brandão. A Alice, dizendo aqui, ó, pôster em preto e branco do Jim que o Márcio aos 16 anos era igual. O Márcio, não dá pra botar a foto aí, né, Márcio? Mostra, cara, era muito igual. Bonitão, cabeludo. Era muito igual ao Jim Morrison. Eu brincava sempre com meus colegas na época do filme, assim, né, que eu conheci o Jim Morrison, eu falava assim, cara, eu queria a cara do Jim Morrison pra ir numa festa um dia. Sabe assim, ter a cara dele pra ir numa festa um dia, só pra... O cara era bonito pra caramba, não tem jeito. O Celso comentando aqui, o lado B tem 2 minutos a mais que o A. De que... Você somou ali, o Celso? Não. Boa noite, querido. O Celso tá falando... Eu não sei de que álbum o Celso tá falando, mas enfim. Ô, Sal. Fala. Puxa, eu mandei a foto pro teu WhatsApp. Puxa e bota aí, que engraçada aquela foto. Cara, eu não consigo... Eu tô usando a câmera do celular, eu tô usando aqui pra me filmar como webcam. Não, mas depois eu mostro pra galera. Se tu me como se fala? Se você me autoriza, eu vou botar depois ali nos comentários. Vamos passar para o terceiro disco. Vamos só olhar aqui. O Marcos está falando, por falar no Dylan, ele falou que a Elis Regina é uma das melhores cantoras do mundo. Falou isso no seu programa de rádio. O Márcio. O Bob Dylan falou isso. Bob Dylan falou, no programa de rádio dele. Ele fez um programa sobre cantoras e ele citou a Elis Regina como uma das grandes cantoras aqui da América do Sul, do Brasil. Exatamente. O que é verdade, né? Não, vamos concordar com o Dylan.
Não, esse trecho vazou bastante na internet, aí as pessoas compartilharam, e realmente ele citou a Elis como uma das grandes cantoras daqui. Ele chamou, inclusive, de Little Pepper, Que Pimentinha. legal, a Pimentinha, que massa.